Deus, o que é justiça divina? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas justiça, ela é um redirecionamento. Eu acho que eu já comecei a abordar esse tema aqui, mas hoje eu queria ir um pouquinho mais fundo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo de 1 a 3, está escrito o seguinte, vamos comigo. Quando houver demanda entre dois homens e forem em justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando-se o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se no chão e mandará açoitá-lo em sua presença, com número de açoites proporcional à culpa. Podem açoitá-lo até 40 vezes, não mais. Isso para não acontecer que a ferida se torne grave, caso seja açoitado mais vezes e seu irmão fique marcado diante de você. Gente, é bíblico. Cada pessoa deve receber uma correção proporcional ao crime, à transgressão que cometeu. Mais do que isso, a pessoa fica marcada e a justiça ela perde a sua propriedade, que é o redirecionamento. A justiça não é para você humilhar uma pessoa, a justiça não é para você acabar com a vida de uma pessoa que cometeu um crime. A justiça, ela vem para redirecionar essa pessoa, para ensinar para essa pessoa que ali não é o caminho. E Deus, ele faz isso o tempo todo, com crime, sem crime, até quando a gente comete os menores atos, assim, que a gente pensa, tá tudo bem, mas não tá de acordo com a lei, Deus sempre corrige a gente. Ou vai me dizer que você nunca teve aquela intuição de, não vou fazer isso, aí foi lá e fez e acabou dando errado. Por exemplo, eu, sábado, tive a intuição de, eu não vou no cinema hoje. Quando eu cheguei lá, não tinha ingresso pro filme, o filme que eu queria assistir nem estava em cartaz. Giovana, mas isso é uma coisa pequena. Mas se eu tivesse confiado na minha intuição, eu nem teria saído para assistir esse filme. E esse é só um pequeno exemplo do quanto Deus ele tá sempre redirecionando a gente, do quanto Deus ele tá sempre mostrando pra gente o caminho. Quantas vezes Deus não falou sobre um relacionamento no seu coração? Olha, essa pessoa não é pra você e você insistiu e acabou quebrando a cara. Sobre uma amizade, sobre lugares, sobre pessoas, sobre ambientes. Tudo isso, o tempo todo, Deus está nos redirecionando, nos mostrando o caminho certo. É injusto que a gente ore por misericórdia todos os dias pelos nossos pecados e a gente se esqueça que os nossos irmãos também merecem. Todos nós viemos do mesmo Pai, todos nós temos o mesmo Espírito Santo pulsando aqui dentro, porque Deus nos deu a vida e Deus nos deu o sopro do Espírito, isso é maravilhoso. Então, como Ele é Pai, como Ele é Criador, que Ele nos corrija, que Ele nos redirecione. Aqui em Deuteronômio fala isso, a justiça ela tem que ser proporcional. E lá em Baruque, vamos lá comigo. Baruque conta a história do povo de Jerusalém que depois de ter pecado contra Deus foi exilado. E olha aqui o que eles escreveram. Baruque capítulo 2, versículo 9, segunda parte. O Senhor foi justo em tudo que fez contra nós, porque não lhe obedecemos, colocando em prática o que nos havia mandado. O povo reconhece que não havia cumprido a vontade do Senhor. E aí continua, Baruque, capítulo 2, versículo 18, aquele que geme sob o peso, andando encurvado e esgotado, olhos baixos, passando fome, é ele quem reconhece tua glória e tua justiça, Senhor. As pessoas reconhecem a glória do Senhor quando elas estão sendo corrigidas, quando passam por momentos de dificuldade. É nesse momento que surge a verdadeira fé. E continua. Baruque, capítulo 2, versículo 20. O furor e a ira que derramaste sobre nós estão de acordo com o que falaste por meio dos profetas. Deus já havia anunciado ao povo. Olha, gente, se vocês forem por esse caminho, existe uma correção. E mesmo assim o povo foi. E continua, não para por aí, Baruque capítulo 2, versículo 30. Eu sei que eles não vão me obedecer, porque são todos um povo que não abaixa a cabeça. Contudo, no exílio eles se converterão e reconhecerão que eu sou o Senhor Deus deles. Deus já sabia
das tendências do povo dele. Como eu falei para vocês e como eu falo sempre, Deus, ele nos conhece inteiramente. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega, ele entende tudo que a gente está pensando, ele sabe disso. Ele sabe o nosso passado, ele sabe o nosso presente e sabe o nosso futuro, porque ele nos conhece. E Deus já sabia que o povo dele não ia obedecer ele. Por isso, ele já havia decretado o exílio antes mesmo que o povo cometesse as transgressões, para corrigir o povo e para redirecionar o povo, porque Deus, ele nos dá não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Como lá, quando o povo saiu para o exílio, quando o povo saiu do Egito para ir para a terra prometida, Deus demorou 40 anos para preparar o povo. Deus corrigia as transgressões do povo até que o povo estivesse preparado para pisar na terra prometida. E mesmo preparados para pisar na terra prometida, eles ainda assim pecaram. E aqui o povo clama, não para aí. Baruque, capítulo 3, versículo 5. Não te lembres das injustiças de nossos antepassados. Lembra-te nessa hora do teu poder e do teu nome. Sim, porque tu és o nosso Deus e nós te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos agora no exílio, pois afastamos do nosso coração toda a injustiça de nossos antepassados que pecaram contra ti. É no exílio, é na correção que o povo mostra o seu temor a Deus, que o povo mostra que tem fé, que o povo prova para Deus que ainda existe fé, que ainda existe amor por Ele. E quando a gente tira a oportunidade dos nossos irmãos de serem corrigidos e a gente deseja que eles sejam corrigidos perpetuamente, a gente está tirando das mãos de Deus a oportunidade de redirecionar as pessoas. A justiça humana, ela tem que caminhar com a justiça divina, porque afinal nós somos um povo de Deus, nós fomos criados por Deus, Deus é nosso Criador. A Ele pertencem todas as coisas. E quando a gente dissocia essas duas coisas, Deus e justiça, a gente abre portas para que muitas injustiças sejam cometidas. Afinal, se Deus é o dono da justiça, se Deus é o dono de tudo, por que não pertencer a Ele? Por que a justiça não deve estar na mão dele? Porque nós temos que fazer justiça. Hoje eu quero convidar vocês a refletir sobre o que seria justiça. Eu sei que às vezes é difícil considerar, tal pessoa roubou, tomara que seja presa. Já escutei muita gente falando, bandido bom é bandido morto, mas hoje eu quero que vocês considerem tudo que está na palavra. Existem pecados que geram a morte, existem pecados que geram a morte, mas cabe a nós decidir quais pecados são esses? Ou cabe a Deus? Esse é o meu convite para vocês hoje, para a gente refletir sobre o que é justiça e como nós temos aplicado a justiça na nossa vida. E se nós, de fato, temos entregado a justiça a quem realmente merece, que é Deus, nas mãos de Deus. A justiça, ela deve ser entregue nas mãos de Deus, porque ela veio dele, ela é dele e ela vai para ele.